Bom dia ou boa tarde, eu me chamo Natália Genovai, estou no terceiro ano da graduação do curso de Engenharia de Pesca da Unioeste do campus de Toledo. O meu professor orientador foi o Pitágoras Augusto Piana e a bolsa foi a partir do PIBIC da Unioeste. E esse trabalho ele é intitulado como Modelo Discreto para o Crescimento Individual de Peixes. Então, para a gente iniciar o entendimento sobre o modelo discreto, é importante comentar sobre os modelos de alocação de massa. O primeiro estudado nesse trabalho foi de von Bertalanffy, que descreve a curva de crescimento como sendo um padrão não linear dos organismos. No caso, a curva de crescimento ao longo do tempo referente ao peso do animal, que nos dá os exemplos desses gráficos, que é a curva em formato de S, a curva sigmoidal que a gente chama. Então, o crescimento dos peixes ele é baseado no princípio de alometria, que significa que ele muda tanto em peso quanto em comprimento, considerando processos de ganho de massa e perda de cada indivíduo. E ele é traduzido por meio de equações, enfim, que nos dão esses gráficos. Só que o problema é que, nesse caso, a taxa de crescimento ela é controlada pelos mesmos parâmetros ao longo da vida do peixe, mesmo depois dele alcançar a maturidade, dito por alguns autores da literatura. E Quincy et al., 2008, ele explicam tanto de forma teórica como de forma prática que a reprodução ela pode ter alta influência no crescimento, o que faz moldar de uma maneira diferente esses gráficos, por conta do investimento que é realizado para a reprodução. E por isso que modelos de crescimento bifásico, eles podem ser mais apropriados para tais estudos, visto que eles assumem que o padrão de crescimento ele é alterado por conta da disposição de energia para a reprodução e menos energia para o crescimento corporal, no caso o crescimento somático, que ocorre com a maturidade. E isso fornece um ajuste muito melhor do que o modelo anterior. Então, a gente entra no conceito de teoria metabólica, de Brown et al. 2004, que foi usado nesse estudo, e ele diz que as estruturas e as dinâmicas complexas são, em grande parte, são consequências do metabolismo biológico. Então, é preciso considerar os acontecimentos biológicos internos, no caso celularmente, quanto externos, e o quanto que isso vai influenciar o organismo nas suas atividades. Isso se chama teoria metabólica da ecologia. Então, a gente leva isso do micro ao macro. A figura ao lado representa alguns dos processos que acontecem intracelularmente que influencia toda a atividade do organismo. Aí se entra o conceito de taxa metabólica e taxa biológica fundamental, e enfim. E é por isso que esse trabalho ele tem como objetivo de prever o comportamento de crescimento orgânico de tilápias, que foi o organismo estudado, tendo como foco as variações de temperatura e como que isso afeta as suas atividades biológicas, seguindo as fases de crescimento de ovo-larva, juvenil e adulto, em código, tudo isso sendo feito em código livre, no caso, na linguagem de programação R. Então, aqui já em materiais e métodos, né? Os valores utilizados, eles foram demonstrativos, então eles não representaram a sua realidade, não representam a realidade na sua máxima certeza. O modelo ele foi elaborado a partir de definições de variáveis de estado, dos parâmetros que foram utilizados e das equações que regem o comportamento do organismo estudado, incluindo o efeito da temperatura sobre o crescimento, a reprodução e a sua longevidade. Então, aqui as variáveis de estado utilizadas foram o x, que representa a massa irreversível, que seria o embrião em si, y seria a massa reversível, que é a parte de gordura, a gema no caso seria o vitelo, né? Que é a fonte de nutriente. G, a massa de gônada, número de ovos e o estágio, que é o estágio de desenvolvimento, no caso de ovo, larva, juvenil e adulto, que foi definido nesse modelo. Ali ao lado nós temos a figura que mostra um pouco do desenvolvimento, não é a da tilápia, mas é só para exemplificar, e tudo isso foi modelado computacionalmente. Então, aqui, nessa tabela mostra alguns parâmetros que foram utilizados
E como explicação de como ocorreu, é plausível de se explicar as fundamentações teóricas por trás disso. Conforme o ovo cresce, a massa reversível, no caso o vitelo, ou a gema, se preferirem, é utilizada como fonte de nutriente para se tornar massa irreversível, no caso do embrião. Então, o embrião cresce e a massa reversível diminui. Os embriões, eles crescem até eles conseguirem ultrapassar a condição larval característica, que foi uma das constantes usadas, que é a razão energética de 1 para 8, ou seja, 1 grama de gema equivale a 8 gramas de embrião. E nesse momento, a larva ela eclode, porém continua se alimentando da gema, do vitelo, até esgotar ele e fazendo isso, ele dá tempo para que a boca se desenvolva, que é aí que se inicia a fase juvenil. Então, nesse instante da fase juvenil, o indivíduo ele passa a depender inteiramente dos alimentos externos, tendo que já que se considerar as perdas metabólicas, que estão diretamente relacionadas com a ingestão alimentar e a sua ineficiência em converter o alimento em massa corpórea, que varia de espécie para espécie. Então, durante a fase juvenil, os indivíduos eles crescem tanto em massa reversível quanto irreversível. O consumo que ele realiza supre primeiramente as perdas metabólicas que possui. E a transição entre juvenil para adulto ocorre quando o peixe atinge a sua idade de primeira maturação, que é quando começa a fase de reprodução. Então, a alocação de energia para a reprodução, ela é dado pelo modelo de crescimento bifásico, como já explicaram anteriormente, de Quincy et al. 2008 e outros autores da literatura também. Sendo bifásico, possui duas fases. Na primeira fase, a alocação de energia, sendo em componentes reversíveis e irreversíveis, segue a mesma regra dos juvenis, ou seja, ele cresce nas duas componentes. Na segunda fase, ele é totalmente dedicada para a reprodução e todo o seu crescimento é convertido em massa de gônada, ou seja, cresce as gônadas e para o crescimento corpóreo. E sendo que ainda nesse período adulto, tem que ser levado em consideração o peso total do indivíduo, porque quando ocorre a desova, esse peso diminui. E à medida que o indivíduo, que o peixe no caso envelhece, ele gasta muito mais tempo em reprodução e menos tempo para o crescimento somático, para o crescimento corporal, fazendo com que esse crescimento seja desacelerado e que resulte no mesmo comportamento de crescimento de von Bertalanffy. Então, tudo isso considerando o efeito da temperatura da água no crescimento, porque quanto mais fria a água, menor é a taxa metabólica, menor é a alimentação. E no verão a água é mais quente, então tem uma maior alimentação, ou seja, uma taxa metabólica maior, porque os peixes eles são ectotérmicos e não conseguem manter a sua temperatura corpórea interna constante. E a longevidade ela foi estimada por meio da teoria metabólica de Brown et al. 2004, e quando o indivíduo atinge a idade máxima, esse modelo ele é encerrado, no caso o modelo do projeto. Aqui a gente tem o resultado do plot no script referente à variação de temperatura em um período de 5 anos, que foi colocado aqui como exemplo, de 1825 dias no caso, e ali o script é só uma pequena parte para gerar esse gráfico. Aí aqui, como sendo o resultado final do plot no script, referente às curvas em x, em y e em g, o peso total e o número de ovos. Então, é como a gente consegue observar que no momento que se tem um crescimento da massa gonadal, o peso total aumenta e diminui na mesma proporção que ocorre a desova. Então, com o passar do tempo, a massa reversível, que representa o vitelo, é consumida na parte inicial, no tracejado verde, para o embrião ter o seu crescimento e seu desenvolvimento. E sendo que tudo isso é considerado a taxa de temperatura, né? A variação de temperatura. Quando é um período frio, não acontece a desova, e quando é um período quente, acontece a desova. Aí o peso total diminui. E o risco em amarelo, representando G, é a massa da gônada, que está diretamente relacionada ao peso do indivíduo. Então, as atividades dessa iniciação científica
foram mais de revisão bibliográfica mesmo e adaptações no modelo computacional. E os resultados gráficos eles foram apresentados para se verificar o comportamento do modelo, e só que esse trabalho ele não contemplou a validação quantitativa, né, com os valores que transcrevem a sua realidade. Porém, houve a validação qualitativa. E aqui ficam os agradecimentos à UniOeste pela concessão da bolsa e ao GERPEL também pela concessão do espaço para realizar. E é isso, esse foi o trabalho. Obrigado pela atenção.